Jornal da Manhã, edição Maceió. As notícias de Alagoas, bastidores da política, entrevistas e muito mais. Olá, bom dia, estamos de volta com o nosso segundo bloco de informações aqui pelo Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, e a gente vai entrevistar no dia de hoje o presidente do IMA, o Gustavo Lopes. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã no dia de hoje. Obrigado, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui na Jovem Pan nesse dia de finados e poder contribuir com a programação dessa emissora tão boa, tão interessante. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. Gustavo, para a sociedade macionense alagoana entender qual ou quais as principais atribuições do IMA aqui no estado de Alagoas? Veja bem, o IMA é um órgão que fez 35 anos agora, é um dos órgãos de meio ambiente mais antigos do Brasil e ele é responsável pela execução das políticas públicas de meio ambiente no nosso estado. Isso quer dizer o quê? Ele faz o licenciamento dos empreendimentos que se instalam no nosso estado, desde pousadas até a resorts, passando por indústrias. Ele é responsável pela fiscalização ambiental de todo o ecossistema aqui do nosso estado. Ele é responsável também por diversas ações que cabiam ao órgão federal, que é o IBAMA, como o Cadastro Ambiental Rural, como a fiscalização e também licenciamento das atividades de fauna, ou seja, dos animais, como as atividades também de supressão de vegetação, tudo também pelo órgão ambiental do estado de Alagoas. Além disso, também temos uma parte muito forte na área da educação ambiental, porque a gente acredita que não é só fiscalizar, licenciar e cobrar, também a gente tem que educar as pessoas e a sociedade para a questão do meio ambiente. Também avançamos com o órgão junto em alguns, como eu posso dizer, gerências acessórias, como, por exemplo, o laboratório. A gente tem um laboratório lá no órgão, Laboratório de Análise de Água, onde ele faz a balneabilidade em mais de 60 pontos no nosso estado, tanto na parte marítima como na parte de rios e lagoas. Temos também uma gerência recente de mudanças climáticas, que temos nos debruçado sobre essa questão da mudança climática com mais força. E então é um órgão com um ecossistema de trabalho bem extenso e onde tem uma dinâmica muito grande. Então temos que acompanhar bem de perto todas essas frentes e fazê-las funcionar. Muitas atribuições, não é, Gustavo? Muitas atribuições e cada vez mais, porque a política de meio ambiente no Brasil ela foi feita dessa forma, assim, onde a federação, que é o IBAMA, ele tinha muitas atribuições e foi passado para os estados muitas dessas atribuições. E então, cada vez mais a gente tem pegado mais atribuições aí do meio ambiente. Ô Gustavo, entre essas atribuições, existe a prerrogativa de multar? O IMA pode exercer algum papel junto à questão, além da fiscalização, de multar, por exemplo, algum empreendimento sendo construído em um local errado, equivocado, ou seja, há essa prerrogativa também por parte do IMA? A gerência de fiscalização, ela autua em irregularidades. Então, ela recebe demanda, por exemplo, a gente tem, desde 2016, eu acho, ou 2017, que a gente criou lá um aplicativo, que é o IMA Denuncie, onde as pessoas podem denunciar, georreferenciado, com foto, irregularidades ambientais que encontrarem. E a gerência de pronto, ela já vai atacar isso e vai constatando a irregularidade, fazer as autuações, os embargos, tudo que for necessário. Então, a multa é uma das ferramentas da fiscalização ambiental e eu posso dizer que é uma das mais efetivas. Essa área aí, realmente, as pessoas tentam... Existe uma cultura que tem acabado cada vez mais com a ação mais firme do órgão de buscar fazer errado
para ver se cola, mas a gente tem coibido muito isso, então temos uma gerência de fiscalização muito forte e os instrumentos legais para utilizar essa fiscalização estão todos postos. Ô Gustavo, rapidinho, Nicola, Natália, para além dessa questão da multa, esses recursos dessas multas, eles vão para os cofres do IMA, vai para o cofre do governo do estado especificamente, como se dá, como é revertido os recursos das multas, eles vão para o cofre do IMA, só a única questão que tem é que no Estado tem a desvinculação de receita do Estado, que é 30%, que fica no cofre do Estado. Então, teoricamente, 70% vão para os cofres do IMA, os recursos de multas que são pagos. Mas nem todos são pagos. Às vezes acontece porque existem 3 instâncias de recursos, a primeira coisa. Então, muitos dos empreendedores utilizam essas 3 instâncias administrativas para protelar esse pagamento e alguns não efetivam esse pagamento, ou seja, a Procuradoria-Geral do Estado ela entra na questão da dívida ativa para executar essa dívida que esse empresário ou pessoa física tem com o Estado. Presidente, anteriormente o senhor comentou referente às ações de conscientização e essa importância destas ações. Quais ações o IMA vem realizando, o senhor pode destacar e trazer para o nosso ouvinte? Sim. É muito importante, a gente considera essa questão da educação ambiental lá no órgão. A gente criou alguns programas bem interessantes que eu posso citar aqui, como o Nossa Praia, que é um projeto que está, há mais de 6 anos que a gente criou. É o projeto de educação ambiental em faixa de praia maior do Brasil e agora que o verão está chegando, devemos retomar o projeto, com certeza retomaremos o projeto na faixa de praia, levando conscientização aos banhistas, às pessoas que trabalham, que são parceiros do nosso projeto. Eu não sei se vocês já viram, tem umas placas com as sacolinhas biodegradáveis na praia, a gente tem uns animais de pelúcia que a turma veste para levar essa questão, envolver a criança de alguma forma, porque a gente entende que são os melhores players para levar essa questão da educação ambiental. Dito isso, a gente pode ir para outro programa, como, por exemplo, o Alagoas Mais Verde. É um projeto super interessante, que começamos também há algum tempo e já ele faz plantio de mudas em áreas urbanas e rurais. Já passamos de 1.200.000 mudas plantadas aqui no estado, então esse projeto é muito interessante. A gente tem um projeto do Barco Escola, que é um projeto também muito legal, que sai lá da nossa base, que fica em Marechal, ali logo após a ponte de Valdo Suruagi. É um catamarã de 50 lugares e onde a gente, pelo menos 3 vezes na semana, a gente recebe alunos, em sua maioria de escolas públicas, para mostrar a questão da lagoa lá, porque a questão da lagoa ela tem uma parte muito degradada, então biólogos e assistentes sociais mostram tudo isso, mas mostram também a parte preservada. E é um passeio muito interessante e a gente leva para os alunos. Temos um projeto muito legal também que está de vento em popa esse ano, que é o Calçada Verde, focado na cidade de Maceió, onde a gente recebe demandas de prédios, de casas, de indústrias, de tudo que querem fazer plantio de mudas especificamente estudadas para aquele local, porque às vezes tem fiação, às vezes tem um terreno baixo, tal. Então a nossa equipe ela corta a calçada, ela faz tudo certinho, bota a muda com a placazinha e estamos avançando muito também com esse Calçada Verde, está bem interessante. E eu poderia me prolongar aqui com diversos projetos de educação ambiental que a gente avança aqui, mas citei alguns dos mais interessantes agora. Interessante esse do catamarã com os alunos, né, Natália, João Mulzinho? Porque tira eles daquele ambiente de sala de aula e mostra na prática a questão do cuidado ambiental. Exatamente. E esse do barco, ele é um segundo passo de um outro projeto que são as caravanas ambientais. As caravanas ambientais, ela vai para a escola no interior, certo? Faz gincana entre as turmas e a turma vencedora dessa gincana, focada sempre no meio ambiente, ela ganha esse passeio, entendeu?
Então, Massa. ele é como Um prêmio. Um prêmio. Massa. O senhor falou sobre essa questão da fiscalização, né? João perguntou sobre as multas e tal, e mencionou o IBAMA. Então, uma dúvida muito recorrente é, o IMA, ele é um braço do IBAMA, ou são institutos, são órgãos que funcionam separadamente com o mesmo objetivo, digamos assim? E seguindo essa linha de fiscalização, a gente vê um avanço imobiliário assim bem rápido e contínuo, né? Aqui na região do litoral norte. E aí, como é que o IMA acompanha isso, essa construção de prédios, esse avanço para aquela região ali do litoral norte aqui de Maceió? Para vocês entenderem assim, a legislação ambiental do Brasil, ela é bem interessante e ela coloca os órgãos não como um submisso ao outro ou de outra forma. Eles são órgãos que estão no mesmo nível, IMA, IBAMA e as secretarias municipais de meio ambiente também, e eles podem agir supletivamente na ausência do outro ente. Então, realmente, eu entendo que para a sociedade normal é mais difícil de entender, mas, assim, em palavras simples, quem licencia, teoricamente, é o fiscalizador natural. Por exemplo, se a licença ambiental do porto, por exemplo, é do IMA, o fiscalizador natural é o IMA, mas o IBAMA ele pode fiscalizar sem dúvida alguma. E assim, mais ou menos, é como funciona. E uma coisa interessante dessa questão do meio ambiente é que o ser humano também é uma peça fundamental na questão do meio ambiente. E por esse motivo, você falou aí da questão do litoral norte, existe uma pressão imobiliária grande, ou seja, uma pressão social de moradia ali naquele local, que o órgão ambiental ele atua como um defensor do meio ambiente, mas lembrando sempre que o ser humano faz parte do meio ambiente e torna-se um desejo do ser humano estar naquela região. Então, a gente tem que, dentro da legislação ambiental, compatibilizar essa vontade da sociedade de estar ali e a necessidade do meio ambiente ser preservado. Então, a legislação ambiental acontece e está pronta para defender tudo isso. Então, é isso que a gente, na medida do possível, como órgão ambiental, tenta colocar na balança para evitar os excessos dessa ocupação imobiliária cada vez maior para o litoral norte. Temos autuado de forma firme, muitas multas acontecem nessa região, porque as pessoas começam sem licença ambiental e tal, mas eu acho que a gente tem conseguido obter resultados bem satisfatórios para evitar os excessos dessa ocupação nessa região, entende? Presidente Gustavo, a questão que a Natália trouxe, essa questão de tentar equacionar, vamos dizer assim, meio ambiente, a questão do empreendedorismo imobiliário, a questão, enfim, do setor econômico pujante, como essa questão do setor imobiliário, como o senhor vê essa questão do impacto ambiental, por exemplo, desses espigões construídos ali no litoral norte, outros empreendimentos em outras regiões aqui no estado de Alagoas. E mais completando o que você está falando, João, os despejos, né, principalmente nessas construções de restos mesmo no mar, na região ali mesmo da praia, não somente no litoral norte, mas toda a extensão marítima aqui da nossa capital. Essa questão dos despejos é um crime ambiental, não pode acontecer e a gente autua sempre que verificado, sempre que denunciado, sempre que a gente está em campo e consegue identificar o causador. Mas muita gente faz à noite, algo nesse sentido, mas tentamos coibir na medida do possível. Essa questão dos prédios espigões, realmente eu não sou a favor disso, pessoalmente, porém, é uma decisão do plano diretor municipal, né? Então, não cabe a gente, como meio ambiente, entrar e versar sobre essa situação. E é isso que eu digo sempre, inclusive, para os meus técnicos. A decisão de ocupação, da forma de ocupação do solo do município, cabe à prefeitura decidir através dos instrumentos como o plano diretor. E isso a gente tem que seguir. Aí, o que é que tem que acontecer? Tem que ter estação de tratamento, se não tiver
Rede de esgoto, sim, a gente tem que cobrar. Tem que ter água para todos do prédio, sim, a gente tem que cobrar. Os resíduos que forem gerados na construção, sim, a gente tem que cobrar tudo isso. Os resíduos que vão ser utilizados, vão ser gerados depois na hora de morada, sim, ele tem que ser coletado. Se o serviço público não coletar, ele tem que dar a coleta adequada para isso. Então, tem diversas ações ambientais que a gente tem que tocar em paralelo antes, durante e após a instalação do empreendimento. E saindo um pouquinho aqui da orla da capital, do litoral norte, temos uma situação, presidente, lá na parte alta, no Antares. Os moradores, eles denunciaram várias vezes aqui para o jornal, que uma obra está sendo realizada no bairro, onde várias famílias serão obrigadas a saírem das suas casas, e essa obra vai impactar diretamente a parte da Mata Atlântica naquela área. O IMA está acompanhando esse caso. Existem outros casos parecidos aqui na capital ou no estado referente a essa situação? Eu vi esse caso mais por cima, assim, porque é um caso da prefeitura. O licenciamento ambiental, eu penso que está correndo pelo município, mas eu acho que o IMA pode se debruçar de alguma forma, de forma mais efetiva, não que a gente seja um fiscal da prefeitura, vá fiscalizar o que ela está fazendo, mas entender o que está acontecendo para poder dar uma resposta para a sociedade. Como eu disse, os órgãos ambientais na política que foi feita, um não é superior ao outro. Isso tem que ser, é uma linha muito tênue que tem que se entender como gestor, mas um não pode se omitir na ausência do outro. Então, a gente tem que ter um trato e uma forma para que isso aconteça e a gente consiga levar o que a sociedade espera, que é o meio ambiente adequado. Então, essa sua pergunta fica para mim como uma tarefa de casa para verificar mais detalhes dessa situação e ver se o IMA pode avançar nisso ou se a prefeitura já está fazendo tudo que é correto para isso. Presidente Gustavo, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do plano diretor aqui da capital alagoana. A gente tem um plano diretor hoje defasado em pelo menos uma década. E o município de Maceió, a Câmara de Maceió, não tem discutido de forma ampla, de forma plural, essa questão do plano diretor. A gente quer saber se o município, se a Câmara Municipal tem buscado diálogo com o IMA, tem buscado esse contato para discutir o plano diretor, trazer entes públicos, ou seja, técnicos de várias áreas, para poder ver um plano diretor mais adequado para a nossa cidade de Maceió no dia de hoje. Não, o IMA não tem participado de nada sobre o plano diretor e também eu não tenho visto muitas discussões nesse sentido. Realmente fica aí também uma cobrança para a Câmara envolver mais entes para a gente conseguir fazer um plano mais plural, mais multidisciplinar e com opiniões e demandas de diversas frentes, né? Opiniões técnicas, não é? Com certeza, sempre técnicas. Ainda nesse tópico do município, né? A gente acompanha as obras do Renasce Salgadinho. E aí a gente trouxe, inclusive, um especialista, né? Um professor da UFAL, o Dilson Ferreira, em que ele mencionou que existem essas obras do Renasce Salgadinho, para além da importância delas, sim, na questão do saneamento básico, mas existem alguns impactos que ela poderá trazer com relação ao meio ambiente. Existem algumas críticas também de especialistas, por exemplo, na região onde estão sendo feitas as obras, estão utilizando muito mais concreto do que vegetação. Então, o IMA acompanha essa questão das obras do Renasce Salgadinho em específico? Isso é uma questão importante que se levantou. Primeiro porque o IMA não acompanha essa situação e entende que tem que acompanhar, por isso, de alguma forma, já foi judicializado pelo órgão. Uma parte importante do Renasce Salgadinho é o encaminhamento das águas todas para o emissário submarino, que é uma estrutura licenciada pelo órgão ambiental, e a gente entende que o impacto ambiental dessa obra como um todo não é um impacto local. Não sendo um impacto local,
o ente que deve fazer o licenciamento disto é o Instituto do Meio Ambiente. E não é isso que está acontecendo, e de alguma forma a Prefeitura começou a fazer e tocar uma obra a toque de caixa, onde o resultado final pode-se dizer, desastroso de alguma forma para o meio ambiente. Então, a gente está discutindo isso na Justiça, inclusive, essa situação. O senhor acredita, então, que o município, né, a Prefeitura, ela age de forma unilateral diante dessas questões ambientais, conciliando isso com as obras que ela vem realizando aqui na capital? Sim, podemos dizer que em algumas obras acontece isso quando há um interesse de tocá-la mais rapidamente, para entregar algum resultado que eles esperam, não fazem as obrigações burocráticas necessárias para isso acontecer. Esse é um caso. Presidente Gustavo, um tema palpitante que tem ganhado o noticiário ao longo da semana tem sido a questão da negociação do Hotel Jatiuca, aqui na orla de Maceió. Existe a questão da fiscalização do IMA nessa negociação, de como vai se dar a questão do impacto ambiental nessa região, lembrando que o Ministério Público já entrou com uma ação. Já entrou com uma ação para poder ver como é que anda essa tratativa, essa negociação, se vai haver algum impacto naquela região. Com certeza é necessário entendermos isso. Também não temos informação de nada, mas já oficiamos a Prefeitura para ver se ela recebeu alguma coisa dos empresários, porque pode estar em fase também ainda de que um comprou o outro, mas para os órgãos públicos nada foi informado ainda. O Hotel Jatiuca, aquela região, é uma área de proteção ambiental? É considerada? Não é que ela seja uma área de proteção ambiental, é uma área sensível, que tem que ter uma atenção especial. Ela não foi instituída como área de proteção ambiental de alguma forma, mas existe uma sensibilidade importante onde tudo tem que ser verificado. Então, qualquer mudança estrutural que possa acontecer certeza ali vai gerar um impacto, consequentemente. Vai gerar um impacto e tem que ter a burocracia toda cumprida para isso acontecer. Não é algo simples e fácil assim que tenha que ser feito a toque de caixa. Eu acho que tem que ter calma aí e tem que ter os entes todos participando, como o Ministério Público entrou aí, a gente já oficiou também para saber se a Prefeitura recebeu alguma coisa, e estamos prontos assim que esses empresários quiserem dialogar, estamos prontos para dialogar. Presidente, foi assinado um decreto que instituiu uma política estadual de pagamentos sobre serviços ambientais. O que seria essa política estadual e como ela vem para beneficiar os alagoanos referente a essa situação do meio ambiente aqui? Muito bem, isso é uma situação bem interessante que os órgãos estaduais mais avançados, como São Paulo e outros, já estão aplicando. A política de pagamentos por serviços ambientais. Com isso, com esse decreto instituído, a gente vai poder criar editais onde quem protege o meio ambiente de alguma forma vai ser pago, vai receber uma ajuda financeira para isso. Por exemplo, quem tem uma RPPN. A RPPN é uma reserva do patrimônio natural, ou seja, é um local que tem que ser imexível, é perpétuo, tal. Quem tem uma RPPN, de alguma forma, e que se atinjam as linhas que foram definidas no edital do, por exemplo, PSA de RPPN, ele vai receber mensalmente um pagamento vinculado à quantidade de hectares e outras coisas, que vai fazer o cálculo por manter essa floresta em pé. Existe também quem conseguir recuperar nascente. Podemos fazer um edital específico para a recuperação de nascentes e as pessoas vão receber um pagamento do serviço ambiental. Então, além da proteção ambiental, que é uma obrigação de todos que tem que fazer, a gente está beneficiando financeiramente as pessoas ou talvez até empresas que façam isso. Presidente Gustavo, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, um papo, uma conversa tão esclarecedora, meia hora de entrevista passa rapidinho, não é, Nicola Natália? Rapidinho, é um assunto muito importante. É muito importante, e deixar aqui, assim, publicamente o convite para que você possa estar aqui outras vezes, falar de temáticas tão importantes como é a questão do meio ambiente, ao passo que eu deixo um espaço para suas considerações finais. Agradeço demais aqui, gostei demais da conversa.
E também fico à disposição de vocês sempre que precisarem me contactar a minha assessoria através do Lelo, para a gente dialogar aqui, conversar, porque como eu disse no começo, quando você perguntou as atribuições do IMA, são muitas. Então a pauta passa a ser extensa, porque quem trabalha em muitas frentes tem atuação em várias áreas e tem respostas para várias situações. Então a gente se coloca sempre à disposição da sociedade, e aqui é um canal que fala direto com o público, onde a gente pode responder e levar informação a todos. Agradeço demais tudo que vocês dialogaram aqui comigo hoje e tenham um bom dia. Obrigado, presidente Gustavo Lopes, e agradecer também publicamente ao nosso colega jornalista Lelo Macena, sempre muito atencioso e competente. E agradecer às nossas queridas Nicole Melo, Natália Barros, Cláudio Stone na técnica, Maílson Franklin nas ruas de Maceió, com Geraldo Salgueiro. E até amanhã, até o nosso sextor, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.